senadores presentes, eu tinha imaginado minha primeira fala nesse início de ano legislativo diferente daquilo que vou fazer, sobretudo no início. A propósito dessa situação no Espírito Santo, que se insere numa sequência de episódios dramáticos, bárbaros até, ocorridos no sistema prisional brasileiro no último mês. Agora, no Espírito Santo, temos uma situação distinta. Uma greve da Polícia Militar. E uma situação que conflita com um princípio fundamental da Constituição brasileira, o direito de ir e vir. Os cidadãos e as cidadãs, senador Cidinho Santos, os cidadãos e as cidadãs do Espírito Santo estão submetidos a uma espécie de toque de recolher, que é uma prerrogativa exclusiva do Estado, em casos graves. E estão submetidos a essa situação por uma greve da Polícia Militar absolutamente ilegal. Cidadãos que recebem treinamento e armas do Estado para defender a cidadania da criminalidade, da desordem, estão nesse momento praticando um ato de desordem extrema, greve. O Ministério Público Federal deve atuar, porque eles estão transgredindo uma lei federal, a principal das leis, a Constituição. A Polícia Federal também investigar e punir aqueles que estão cometendo esse crime e que estão insistindo e reiterando uma postura que é de desafio ao Estado. Não ao Estado do Espírito Santo, ao Estado brasileiro, ao poder público legitimamente constituído. E é um componente que preocupa muito se vier a dar origem a outras manifestações dessa natureza. Então, é muito importante que o Parlamento Nacional e o Senado Federal atuem no sentido de instar os poderes, não é? Para que a ação seja enérgica. Não é um problema do Espírito Santo, é um problema do Brasil. E, como tal, deve ser encarado, deve ser tratado, deve ser reprimido. É gravíssimo o que acontece nesse momento no estado do Espírito Santo. O governador do Espírito Santo já disse que não vai ceder, e ele tem toda a razão. Aliás, destacar que o governador Paulo Artung fez um trabalho de recuperação financeira do Estado, de ajuste das contas do Estado, que tem permitido a ele cumprir as funções essenciais do Estado, pagar os salários, as aposentadorias, um pouco de investimento, mas não tem condições de responder à reivindicação dos policiais militares, sob pena de desorganizar as contas do Estado. E por isso mesmo não vai fazê-lo. E, no entanto, esse movimento não pode continuar na impunidade. Isso é muito grave. Eu queria registrar, presidente, que nas férias, quer dizer, nesse período de recesso, eu procurei sentir um pouco mais a situação do nosso país. E não só em São Paulo. Fiz algumas viagens. Uma delas a Pernambuco. E lá pude conhecer, em Recife, uma iniciativa extraordinária de atenção às comunidades mais carentes. Um equipamento público que foi construído, que se chama Compass. É um equipamento para realmente promover a paz, a integração numa região muito carente de Recife e que dá uma atenção especial à comunidade em sentido
vertical e horizontal. Idosos, jovens, crianças. Não só o lado mais lúdico, de exercícios, de aprendizado de judô, mas também eu pude testemunhar uma classe de robótica com crianças de 5 anos. E pude me surpreender com uma dessas crianças que, no meio da aula, disse são 2 professores, disse a um deles: não, mas isso aí eu já sei fazer. E ao lado de cada criança, um computador e um robô, construído por eles. Quanta diferença isso vai fazer a melhor. Mas há também reforço escolar, há também aprendizado, quer dizer, treino de leitura, de conhecimento, há uma disponibilidade da imprensa regional para ser lida, consultada, enfim, um equipamento extraordinário, e sei que já em março agora vão inaugurar um outro equipamento semelhante e maior numa outra região também muito carente da cidade do Recife. E pude ir a Caruaru e ver a energia do nordestino, né, para enfrentar as agruras da seca, principalmente. Mas estão lá produzindo. Caruaru tem algo que distingue. O Alto da Moura, que é um bairro totalmente diferenciado, onde trabalham artistas populares, produzindo arte não erudita e de alta qualidade, né? E outras coisas mais. Mas pude ver também com a prefeita recém-eleita, Raquel Lira, do PSDB, que ela tem toda a razão quando me disse: eu preciso institucionalizar a gestão pública em Caruaru. Entre outras coisas, ela me disse que a prefeitura tem pouco mais de 3.500 funcionários e 5.000 pessoas terceirizadas a serviço da prefeitura, com um grau de qualificação, e vejo aqui o senador Armando Monteiro, que conhece muito melhor, aliás, conhece efetivamente Pernambuco, eu apenas sou um frequentador eventual, e ele sabe o quanto isso impacta negativamente as receitas da prefeitura sem produzir resultados para a população. Cabide de emprego. E eu tenho muita confiança que a nossa prefeita lá, a prefeita Raquel Lira, que foi eleita com apoios diversos, inclusive do senador Armando Monteiro, ela vai ter a iniciativa, a coragem de enfrentar e vencer o desafio. Porque Caruaru tem todas as condições de melhorar ainda mais o seu desempenho como cidade de referência no Nordeste brasileiro. Não só pelo Alto da Moura, a arte popular, a arte não erudita que se produz ali, mas também a feira de Caruaru, a produção, o lado industrial, fabril, né? A produção de têxtil, que é muito forte na região. Enfim, é o nordestino encontrando soluções que não são soluções que ele vai buscar, como, ao contrário do que se diz, no Estado, no recurso público. São iniciativas de empreendedores. Claro, contam também com o apoio. Aliás, o Recife tem essa característica. O Porto Digital é uma iniciativa extraordinária, que hoje envolve milhares de pessoas e é uma iniciativa de empreendedores de lá. Não é? Uma iniciativa que nós, inclusive, no PSDB, estamos estimulando outros prefeitos a que façam o mesmo nos seus estados, nos seus municípios. Mas eu queria falar, senhor presidente, de um seminário que acabamos de concluir. Foram 3 dias de reuniões, por iniciativa do nosso novo líder na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Trípoli. Nós conversamos na terça-feira sobre a reforma tributária, ontem sobre reforma trabalhista e hoje sobre reforma previdenciária. Na primeira conversa ficou claro, mais uma vez, senador Cidinho, que o sistema tributário brasileiro é uma anomalia.
ele é um sistema, primeiro, perverso. Os que ganham menos são os que pagam mais, proporcionalmente. Isso é uma perversidade que precisa ser resolvida o quanto antes. Segundo, é um sistema totalmente Frankenstein, rinoceronte. Foram fazendo um pedaço aqui, outro dali, virou um bicho que já não se consegue identificar muito bem o que é. Não é? De qualquer forma, as empresas têm um custo elevadíssimo para fazer essa gestão tributária, não favorece a competitividade, o Brasil exporta impostos, o Brasil onera o investimento. É impressionante. É um arremedo de um sistema tributário que seria possível fazer no Brasil, um resultado muito mais eficiente deste que temos aí. É um desafio da hora também, junto com as outras reformas. Vamos fazê-lo. Nós podemos aqui, no Senado, tomar uma boa iniciativa nessa direção. Não é? Há resistência sempre, o conservadorismo, aqueles que estão se aproveitando. O que o Brasil faz de renúncia fiscal sem avaliar os resultados? Pode até fazer. Primeiro, não precisa fazer na dimensão que faz, mas, sobretudo, é preciso analisar, fazer uma avaliação de resultados. O outro grande desafio é a nossa legislação trabalhista. E aí, presidente, é uma legislação trabalhista que foi elaborada na época dos bondes e da lamparina. Ela está completamente superada. A experiência internacional que nós temos hoje, a gente vê a enorme distância que nós estamos de países que fizeram as atualizações necessárias diante de uma economia global, competitiva e altamente tecnológica. É preciso, inclusive, presidente, desmistificar o discurso falso, demagógico, ligeiro, oportunista de que a legislação trabalhista atual garante benefício aos trabalhadores. Mentira. A legislação trabalhista que nós temos hoje, ela estimula, no limite, o desemprego. Ela estimula a baixa remuneração. Ela estimula a baixa produtividade. Nós vamos ter oportunidade, eu quero vir aqui à tribuna, ainda nos próximos dias, falar exclusivamente disso, porque é quase assustador ver a pré-história em que nós estamos. O nível de conflito gerado pela nossa legislação é uma coisa absurda. A cada ano, nós temos 3 milhões de novas ações trabalhistas, 3 milhões. Enquanto no Japão, o número de ações trabalhistas anuais é de apenas 20 mil. Nos Estados Unidos, 70 mil. Os que defendem esse anacronismo da atual legislação trabalhista não fazem apenas por equívoco ideológico. As corporações são regiamente pagas, com dinheiro dos desdentados, dos que são prejudicados, e só sobrevive à custa de impingir o peso de nosso atraso a toda a população brasileira. Eu não vou dizer nenhuma novidade aqui, mas se todos que procuram a Justiça do Trabalho recebessem diretamente no guichê o valor reclamado, o total a ser pago seria inferior ao custo da Justiça do Trabalho. É uma justiça que custa mais caro do que aquilo a que ela estaria destinada a resolver, arbitrar, agilizar. E aqui quero dar um exemplo, senador Armando Monteiro. Por coincidência, eu estava na França, agora no final do ano, quando li uma notícia de que a Airbus, que é a primeira maior produtora de aviões hoje, passou a Boeing americana, ela tinha para entregava esse ano, 760 novos aviões.
Não são aviões pequenos, são aviões grandes, 760. Imagina a estrutura de produção, de pesquisa, de tudo, para se colocar nos ares 760 aviões daquele porte. E a Airbus tinha chegado ao final de novembro, dia 30 de novembro, faltando entregar 140, 150 aviões. Um desafio enorme. Realizaram o desafio? Claro. Enfrentaram e realizaram. E entregaram. A legislação trabalhista na França, senador Armando Monteiro, senador Paulo Paim, foi mudada este ano que passou. O presidente Hollande mandou o projeto de mudança em maio e aprovou no dia 9 de agosto. 70, 80 dias. 2 pontos de destaque na mudança. O negociado prevalece sobre o legislado. Outro, jornadas de 60 horas semanais, desde que livremente acordadas entre os trabalhadores e os empregadores. A Airbus e todos os funcionários da empresa concordaram, propôs aos funcionários, diante da competitividade enorme que existe nesse setor, que eles tinham que entregar esses aparelhos. Aliás, é uma virtude que eles tenham tantas encomendas, que fazem um produto de alta qualidade. E todo mundo trabalhou 60 horas, inclusive Natal, dia 25, dia 26. Depois há a compensação. Mas não é uma compensação, que não leve em conta aquilo que foi trabalhado adicionalmente. É uma conta fechada. Os trabalhadores terão, certamente a empresa, com o impulso dessas encomendas, vai contratar mais gente. Mas, de qualquer maneira, fizeram. É por isso que a gente, entre outras, muitíssimas outras razões, o país precisa ser mais competitivo. Ah, mas a Airbus devia ter contratado mais gente. Mas você não contrata gente que trabalha em tecnologia aeroespacial em uma semana. Mas você tem uma emergência de entrega de encomendas que você precisa resolver em uma semana. Senador Armando Monteiro, em seguida eu vou concluir. Bom, eu quero cumprimentar o nosso senador Zé Aníbal por esse pronunciamento, e o faço por 2 razões. Primeiro, como pernambucano, agradecendo esse comercial extraordinário que Vossa Excelência pôde fazer do meu Estado. E quero dizer que a diversidade de Pernambuco é a riqueza de Pernambuco. Então, Vossa Excelência pôde aqui destacar a arte popular do Alto do Moura, que é a expressão talvez mais, eu diria que, mais sensível da alma do povo nordestino, que faz ali com o barro e que modela essas figuras, o mestre Vitalino, e uma tradição que lá existe em Caruaru. A referência a essa nova gestora, que eu tenho certeza que vai inaugurar um modelo novo lá em Caruaru, que é a prefeita Raquel Lira, um grande quadro de Pernambuco, filha do ex-governador João Lira, que também é uma figura de referência, e ainda a referência que Vossa Excelência faz ao Porto Digital, que é, sem dúvida nenhuma, um projeto de referência no país, algo muito bem sucedido. Mais de 250 empresas que estão lá no Porto Digital, gerando receita, isso colocando Pernambuco numa posição de vanguarda nessa área da tecnologia da informação, e que é fruto de um modelo muito bem sucedido de cooperação entre a universidade e os empreendedores que puderam criar. E também deve-se destacar a contribuição dada por alguns governadores de Pernambuco para que isso tudo pudesse se transformar. Mas quero ainda me congratular com Vossa Excelência com o seu pronunciamento no que diz respeito à necessidade do país avançar nessa agenda de reformas. E acho que Vossa Excelência pôde trazer aqui uma visão dos desafios.
no ambiente da tributação, na legislação trabalhista, nos temas aí da discussão da reforma da Previdência. Eu tenho certeza, meu caro senador Zé Aníbal, que o Senado tem mais do que nunca que dar uma contribuição a esse debate. Esse sistema tributário disfuncional, complexo, que não se harmoniza com os modelos internacionais, o Brasil pode ter ganhos de produtividade imensos se tivermos um sistema, não precisamos inventar a roda, por exemplo, um sistema que se aproxime do IVA. Vossa Excelência falou da França, em toda a Europa nós temos um sistema de imposto de valor agregado, clássico, de valor adicionado, que funciona tão bem. Simples, não é? E que, a meu ver, também seria bastante aplicável aqui no país. E o tema da legislação trabalhista, lembrando que na França há um conceito do flex security, quer dizer, é associar a segurança, não é, no sentido da preservação de alguns direitos, mas a flexibilidade sem a qual você não pode responder aos desafios desse mundo competitivo, crescentemente competitivo, e as relações do trabalho têm que sair cada vez mais da lei que não tem a plasticidade, que se cristaliza, que não acompanha a dinâmica das mudanças que ocorreram no ambiente da produção e, portanto, é pela autocomposição, pelo contrato, pelas convenções que se pode encontrar um marco adequado. Então, eu peço desculpas por ter me estendido, mas quero me congratular com esse seu sempre lúcido pronunciamento que Vossa Excelência faz. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Eu ainda queria falar sobre a questão previdenciária, mas eu acho que às vezes a gente fica muito tempo na tribuna. E eu vou poupar os companheiros e os telespectadores e deixar esse tema para uma próxima conversa, mas foi o nosso seminário de hoje e foi muito estimulante para que a nossa bancada de deputados já tenha decidido que semana que vem vai seguir um processo de reuniões, de conversas e de ouvir pessoas e de viajar para que a gente possa agilizar o quanto é necessário agilizar a reforma da Previdência no Brasil. Mas eu queria, por último, senador Requião, dizer que foi uma iniciativa muito feliz adotada pelo Senado de constituir a Instituição Fiscal Independente. E foi justamente indicado para presidir essa instituição o economista Felipe Salto, que é um jovem, brilhante economista, e que já produziu um primeiro número do relatório de acompanhamento fiscal. E o fez com independência. Independência significa aqui, eu registrei alguns pontos, não vou mencioná-los porque vai estender ainda um pouco mais o discurso, mas em que ele tem questionamentos aos números do governo. Questionamentos que o pessoal do governo já respondeu, mas que provocam um bom debate. Não é um questionamento de xingamento, é um questionamento de, a partir de situações conhecidas, projetar resultados que são distintos em alguns casos e piores em outros. Exatamente por isso é relevante essa contribuição para aguçar em todos nós e no próprio governo, né, a importância de termos um avanço combinado, não só de ajuste fiscal, mas também de votação de reformas, de política políticas microeconômicas que favoreçam a retomada do crescimento para que o Brasil possa definitivamente virar essa página ao longo desse ano e voltarmos a ter uma situação virtuosa de criação de emprego e de renda. Muito obrigado, senador Cidinho Santos, pela tolerância e aos companheiros que estavam aqui no plenário. Obrigado, senador José Aníbal. Parabéns ao PSDB e Vossa Excelência pelos temas abordados, a questão trabalhista, a questão previdenciária e também a questão tributária. Com certeza são temas
que esse ano o Senado Federal tem que se debruçar para oferecermos à nossa população alternativas.